Ok. Hoje é dia 2 de julho de 2026. Amém. Isso significa que estamos no final do ano já. Não, estamos no começo do final do ano. Já passamos da metade, agora vamos para a última metade do ano, né? Independência do meu estado. Como é que é? Independência do meu estado. Independência da Bahia? 110 anos. Puxa vida. Mande parabéns para ela. Mas, irmãos, vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico de Romanos. E nós estamos no capítulo 12. Já vimos alguma coisa na semana passada, mas nós vamos repetir alguns pontos e vamos detalhar mais alguns pontos já vistos, tá bom? E antes de mais nada, nós vamos fazer uma oração, porque nós dependemos totalmente do Senhor. Amém. Senhor, te agradecemos, te louvamos, te adoramos. Tu és digno de adoração e de louvor. Senhor, dirija nosso estudo bíblico. Nós entregamos em tuas mãos esse estudo. Senhor, nós precisamos da tua palavra. Tua palavra é a que nos satisfaz, que nos alimenta, que nos sustenta. Senhor, nós precisamos do teu falar. Tenha misericórdia de nós e venha falar com cada um de nós aqui. Tanto os que estão presentes, quanto os que vão ainda assistir pelo canal do YouTube, que todos tenham realmente acesso ao falar do Senhor e que a tua palavra penetre cada coração. Senhor Jesus, abre para nós esse livro de Romanos, especialmente agora esse capítulo 12. Senhor, fale para cada um de nós. O que está no teu coração, coloque em nosso coração. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Então, como já falei, nós chegamos no capítulo 12 na semana passada. Esse capítulo é um capítulo que inicia o assunto da transformação, que é um assunto bastante importante e também nos leva a uma vida prática, a vida da igreja, a vida de corpo. E nós vamos entrar hoje nessas palavras que realmente mostram para nós o que o Senhor deseja, o viver do corpo, o viver da igreja, que é a vida do reino. É o reino de Deus na prática, hoje na terra. Então, se você perguntar onde está o reino de Deus, posso falar para você que o reino de Deus pode ser visto na igreja. O que é a igreja? Igreja não são 4 paredes, um edifício, não. Igreja somos nós, os cristãos, os que creem no Senhor Jesus. Todos os que creem no Senhor Jesus fazem parte da igreja. E a igreja tem uma prática, tem um viver. Então, nós estamos reunidos aqui, nós temos um viver. Até alguém comentou que nós estamos vivendo aqui o livro de Atos. Exatamente. Estamos reunindo na casa de irmãos e ainda, para quem não sabe, alguns trazem panelas cheias de conteúdos aqui e a gente também tem alguma alimentação, alguma refeição depois dessas palavras. Eu sinto muito para quem só assiste pelo YouTube, não tem essa parte, tá? Estou aqui hoje. Alguns estão aqui hoje pela primeira vez, mas vão ter todas essas partes, tá bom? Então hoje nós vamos dar prosseguimento e vamos falar um pouco mais detalhado algumas coisas que nós já falamos, tá bom? Então vamos lá. Abrimos nossa Bíblia, Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus ou pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou também que é o vosso mais racional serviço. Então nós vamos falar um pouco a respeito desse versículo. O rogar de Paulo aqui para que ninguém fique de fora
dessa experiência de se apresentar e de ter um viver prático da igreja. O Senhor realizou tantas coisas por nós e para nós, irmãos, que são essas misericórdias de Deus, que são as compaixões de Deus, são todas as realizações do Senhor para que nós chegássemos até esse ponto, para que nós fizéssemos parte do corpo de Cristo. Eu pergunto, você tem experimentado as misericórdias de Deus ou não? Amém. Nós temos experimentado pela misericórdia do Senhor, como nós falamos em outras ocasiões, né? Misericórdia é nós recebermos aquilo que nós não merecemos. Ou talvez até podemos falar o oposto disso. Não recebemos aquilo que nós merecíamos de um lado negativo, mas recebemos o amor do Senhor, recebemos o perdão do Senhor. Amém? Então essas são as misericórdias do Senhor, e tudo o que Ele realizou foi para nos trazer a uma experiência superior. Essa experiência superior é a vida da igreja. Deus quer ter expressão nessa terra. E a sua expressão é por meio da igreja. Dá para falar quantas são as misericórdias de Deus ou as compaixões de Deus? Não dá. Agora, nós valorizamos as compaixões de Deus, por isso Paulo está falando, olha, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês façam algo, que vocês sejam constrangidos a fazer o quê? A apresentar o corpo. Apresentar nosso corpo é algo prático, não é verdade? É algo bastante prático. Quem está aqui é porque apresentou o corpo, é porque veio, está presente. Quando na escola fala assim, chamada, não é? Como é que você chama mesmo? Gabriel. Quando fala, Gabriel, o que você fala na escola? Então, porque está apresentando o corpo. Se o Gabriel não estivesse lá, como que ele ia falar? Presente. Então, irmãos, nós estamos presentes na vida da igreja, na vida do corpo, né? Nós estamos apresentando o nosso corpo. E aqui, esse corpo fala que é apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Também aqui fala, no versículo 2, por exemplo, fala da renovação da mente. A mente é a parte líder da alma. Então, a vida da igreja envolve nosso corpo, envolve também a nossa alma. E lá no versículo 11 desse mesmo capítulo, fala o quê? No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Esse espírito é o nosso espírito humano. Então, o que envolve a vida da igreja? Nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. É bastante completo, tá certo? Nós devemos servir ao Senhor, nos apresentar ao Senhor como esse sacrifício agora. Qual é o sacrifício que agrada a Deus no Novo Testamento? Será que é o mesmo sacrifício lá do Antigo Testamento? Não, agora é um sacrifício vivo. Lá no Antigo Testamento sacrificava animais. Se os irmãos repararem, prestarem atenção, os animais representavam a nós mesmos, certo? Porque você levava o animal lá, impunha a mão sobre o animal, querendo dizer que você era um com ele, estava se identificando com o animal, e aquele animal ia ser morto no seu lugar, ia ser sacrificado, apresentado no seu lugar, tá certo? O salário do pecado é a morte, então quem morria não era você, mas era o animal. Mas agora no Novo Testamento, nós temos um sacrifício na questão dos pecados que já resolveu todas essas questões. O sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, hoje esse sacrifício que agrada a Deus não são os bois, não são os cordeiros, não são os pombos, mas tudo isso que era sombra da realidade espiritual de hoje, nós temos em realidade. Nós somos os sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus.
Amém? Amém. Santo por quê? Somos separados. Não somos mais comuns. Nós somos de Deus. Amém. Consagrados a Deus. E agradável porque nós estamos hoje vivendo a vida da igreja, é aquilo que agrada ao Senhor. Romanos 6,13, por exemplo, fala de algo prático também, com relação a isso. Versículo 12, para a gente pegar o fio da meada, diz o seguinte, Romanos 6,12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nossos membros agora são instrumentos, ou algumas versões falam armas de justiça. Que justiça é essa? A justiça que provém da fé. Aleluia. Então, nosso corpo mudou de esfera, mudou de posição. Nosso corpo é para Deus. Amém. Aleluia. Nossos membros devem ser apresentados para Deus. Ser santo, como eu falei, é ser separado, é ser de Deus. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1. Página 1603. 4. 1 Pedro 1, 16. Amém? Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Capítulo 2, também, vamos aproveitar para ler o versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, acrescentando aqui, sacrifícios espirituais. Quando nós servimos no Espírito, esses sacrifícios são agradáveis a Deus. Vamos ler também Hebreus, capítulo 13. Hebreus, volta um pouquinho para trás aqui, tá? Hebreus, capítulo 13, versículos 15 e 16. 1597 é a página. Hebreus 13, versículos 15 e 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Amém? Então aqui fala de oferecer a Deus sacrifício de louvor. Quando nós louvamos o Senhor. O louvor pode ser um canto, um hino, certo? Também palavras de louvor. Louvor significa elogio. Quando você fala ao Senhor, obrigado, Senhor, louvado seja, o Senhor é bom, tudo isso é louvor. Mas o que nós falamos comumente, né? Louvor como um canto, né? Cantar ao louvor, hinos de gratidão, tal. Então, nós usamos nosso corpo, nossa boca para louvar o Senhor. Também fala que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós confessamos o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Depois no 16 fala, nós não negligenciamos também a prática do bem e a mútua cooperação. Então, ajuda mútua, nós nos cooperamos mutuamente,
cuidamos uns dos outros, praticamos o bem para com os irmãos, tá? E aí fala, com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Voltando para Romanos 12, 1, termina falando assim, que esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o nosso culto racional, ou o nosso mais racional serviço. Serviço adorando a Deus, serviço em adoração a Deus, servir a Deus se rendendo ao Senhor. Esse é o serviço de adoração, usando o nosso espírito, não é apenas algo exterior, mas é algo espiritual. Então, esse é o nosso serviço racional. Também, racional, por que é racional? Por que é racional? Porque é inteligente, é sensato. Sabe o que nós temos de sensato hoje? Servir a Deus, irmãos. Isso é sensato. Paulo está rogando, sejam sensatos, vamos servir a Deus, vamos apresentar o corpo. Esse é o nosso serviço mais racional, é vivo, santo e agradável a Deus. Então esse é o rogo de Paulo, né, para nos apresentar, para sermos inteligentes. Muitas vezes nós gastamos nossas energias em tantas coisas, não é verdade? Em tantas coisas fúteis, tantas coisas que não produzem nada, não acrescentam nada. Mas quando nós usamos nosso corpo, nós servimos a Deus, e nós apresentamos ao Senhor como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, isso é inteligente, isso é racional, isso é servir ao Senhor em adoração. Amém? Amém. Vamos servir? Amém. Vamos nos apresentar? Amém. Aleluia. Versículo 2, então. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não conformar com este século, não tomar a forma, o molde desta era, desta geração. Nós não podemos ser parecidos com o mundo de hoje. É isso mesmo ou não? É isso não? Eu tenho visto o mundo hoje e tenho achado o seguinte: eu nunca vi coisas tão absurdas como ultimamente. Eu nunca vi pessoas pensarem as coisas de maneira tão insensata e absurda como pensam hoje. Eu nunca vi pessoas fazerem coisas tão absurdas como se faz hoje. Irmãos, esse mundo de hoje, ele tem um imperador. Vocês sabem quem que é o imperador desse mundo? Ele é um tirano, ele é um autoritário, ele manipula os comportamentos, a moda, o que você deve pensar, até como você deve pensar está sendo manipulado. O que você deve achar bonito e o que você deve achar feio está sendo manipulado. Então, o mundo de hoje tem as coisas de hoje que atraem as pessoas, que sistematizam as pessoas dentro de um esquema maligno, vamos falar assim. Isso é presente em cada era. No passado eram outras coisas, mas estava lá também, debaixo da tirania de Satanás. Colossenses 1,13. Abre aí, por favor. Colossenses 1,13, página 1555, versículo 13, né? 1,13. Fala o seguinte: Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então aqui tem um termo aqui, império das trevas. O que é império? É um governo, algo imposto mesmo.
Algo que tem sido imposto. Ó, se você não for assim, assim, assado, se você não gostar dessas coisas assim, 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 você não é aceito. Você não é aprovado pela sociedade. Não é assim? Então, você tem que se amoldar, se conformar com esse. Esse é o apelo. Pode ver. 1 João. Vamos ler 1 João também. Primeira João 5,19. É um versículo curtinho, mas é uma realidade forte. 5,19. Vamos ler? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Você percebe que aqui coloca em duas situações? Se você está numa, você não está na outra. Se você está na outra, você não está na uma. Qual que é? Somos de Deus. E o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está debaixo do império das trevas. Império das trevas. O que você enxerga nas trevas? Nada. Você não enxerga nada. Você está como cego. E não recebe a luz que nós cristãos recebemos. E, irmãos, nós devemos viver nessa luz. Amém. Nós somos de Deus. Então, voltando para Romanos 12, isso é muito importante aqui. Ó. Não vos conformeis com este século. Tem muitas coisas da moda, pode ser vestimenta, pode ser comportamento, pode ser filosofia, pode ser uma série de coisas que atraem as pessoas para viverem conforme o imperador determina. Certo ou não? Eu não sei se é só eu que percebo isso, mas acho que todos percebem. Você vê pessoas que estão fazendo coisas e nem sabem por quê. Não é assim? Pessoas que estão fazendo determinadas coisas, ela nem sabe o porquê que ela está fazendo aquilo. Mas é porque todo mundo está fazendo. É uma ditadura ou não? Sim. Mas o Senhor nos liberta. Amém. Aleluia. E o que acontece se eu seguir essas coisas? Acontece que Deus está indo numa direção e se eu seguir essas coisas, eu estou indo em outra direção. O diabo está conseguindo distrair todas as pessoas, distraindo as pessoas das coisas de Deus, do próprio Deus, para outras coisas. Se você perceber, na época de Noé, só tinha uma pessoa seguindo o Senhor. Isso é grave, é sério. E isso está na história, e isso aconteceu. Só tinha uma pessoa que andava com Deus. Todas as outras pessoas deram as costas para Deus. Só uma pessoa ouviu a Deus e obedeceu a Deus, e ele e a sua família foram salvos por causa disso. Agora, nós também podemos escolher. O que nós queremos? Vamos nos conformar com esse século, com esse mundo, ou vamos ouvir e seguir a Deus? Tem algum ditado que diz que a voz do povo... Nada a ver. A voz do povo não é a voz de Deus. Tá certo? Deus, ele tem a sua vontade. Então, queria até abrir um pouquinho mais nosso entendimento. Não importa se as coisas são aparentemente boas ou se são más, não importa. É de Deus? Não, é do mundo. Eu não preciso me amoldar a isso, não preciso me conformar com isso. Eu quero seguir a Deus. Amém? Amém? Porque o inimigo de Deus, preste atenção, o inimigo de Deus, ele não tem esse negócio de...
não, não, só coisas más. Não. As coisas boas, ou aparentemente boas, ele vai usar para tirar o seu coração de Deus. Certo? Tem muitos incrédulos, ateus, que são pessoas que fazem coisas boas. Mas tem Deus? Não. Está fazendo a vontade de Deus? Não. Pode estar até ajudando pessoas, mas não é essa a vontade de Deus. Como nós já falamos na reunião passada, a vontade de Deus é a igreja, é o corpo de Cristo. Claro que na igreja, vivendo para Deus, nós podemos fazer coisas boas para as pessoas também, mas fazer qualquer coisa boa sem Deus também não vale nada. Deu para entender? Então, o inimigo quer distrair as pessoas. Se eu conseguir distrair você, não importa se eu estou distraindo com chocolate ou com uma bebida. Tá certo? Deu para entender? Importa que você não está pensando em Deus. Importa que seu coração não está em Deus. E o mundo usa de tudo isso. Como eu falei, coisas boas e coisas más. Lembra que a árvore que não era para comer, e o homem comeu, não era só a árvore do conhecimento do mal. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deu para entender? Amém. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Então, nós estamos nesse assunto, né? Nessa questão da transformação. E como nós podemos ser transformados? O exemplo que nós demos foi da lagarta e a borboleta. Esse é um exemplo muito bom, né? A lagarta é horrível. Mexa com a lagarta. A lagarta até queima, não queima? Tal. Mas a borboleta é linda, maravilhosa. Pega a borboleta, assim, aquela coisa. Mas a lagarta se transformou, sofreu uma metamorfose, uma mudança de natureza, uma mudança de forma. E essa mudança que nós precisamos como cristãos também. Transformar as coisas velhas nas coisas de Deus. Tirar os elementos naturais para recebermos os elementos divinos no nosso interior. Amém, irmãos? Aleluia. Então, a nossa mente, ela é a parte líder da nossa alma. Nossa alma tem o quê? Se a nossa mente ela é renovada, ela lidera nossa emoção e nossa vontade. E a nossa alma é levada para o Espírito. Amém? Então, uma mente ser renovada é como nós já lemos aqui. Romanos, capítulo 8, versículo 6. Vamos ler? Página 1487, um pouquinho para trás aí, né? 8,6. Nós vamos ler como está aqui, depois eu vou falar qual seria uma melhor tradução para nós entendermos, né? Vamos ler juntos? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. A melhor tradução seria, porque a mente posta na carne dá para a morte, mas a mente posta no espírito para a vida e paz. Então, nossa mente na carne, ela é velha, ela é antiga, ela é antiquada, vamos falar assim. Mas a mente posta no espírito, ela vai sendo renovada. Amém? E ela dá para vida e paz. Aleluia. Voltando para Romanos 12. Renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, experimentar a vontade de Deus. Aqui já fala, nós precisamos fazer algumas coisas para experimentar, para provar essa vontade de Deus. Uma coisa, apresentar nosso corpo. Outra coisa,
renovar a nossa mente. E assim nós vamos discernir, nós vamos provar qual é a vontade de Deus. Amém? Então, vou reforçar. Qual que é a vontade de Deus? É a vida do corpo, é a vida da igreja. Isso é prático. Tudo que nós vimos até aqui é para nos levar à prática. Nós ganhamos a vida de Deus, agora nós precisamos ganhar um viver. Amém? Tinha uma frase que dizia o seguinte: Cristo é minha vida e a igreja é o meu viver. Essa frase é muito adequada, muito correta. Cristo é a nossa vida. E onde nós vivemos Cristo? Na igreja. A igreja deve ser o meu viver. Entendam também que a igreja não é só quando nós estamos aqui reunindo. Quando eu vou para minha casa, a igreja está se movendo. Eu, como parte da igreja, estou em casa, estou no trabalho, estou no trânsito, estou na escola, estou com os amigos e assim por diante. Então, aonde eu for, eu ainda faço parte da... Certo? Aleluia. Ó Senhor Jesus. Então aqui, eu só queria reforçar aqui. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Tá? Então a vontade de Deus, eu não preciso saber qual que é a vontade de Deus para se eu mudo de casa, se eu não mudo. Tá? Não, você pode perguntar para o Senhor, ter a direção do Senhor para essas coisas. Mas a vontade de Deus, o propósito de Deus é a igreja. Amém. A vontade, vamos falar assim, principal, né? Amém? Claro que a gente deve ter a direção de Deus para a nossa vida. Sim. Né, Fátima? Então, penteia o cabelo ou não penteia? Desculpa, hoje eu fui no barbeiro e tinha um rapaz lá, falei, ele vinha depois de mim. Falei, agora que o fulano lá, o barbeiro, vai ter trabalho, né? Porque até agora não teve, né? Aí o rapaz falou, não, mas eu era pior que você, eu fiz implante. Nem falo para vocês quanto que ele gastou no implante. Versículo 3, então, vamos voltar aqui. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aleluia. Vamos por partes também. Aqui fala que pela graça que me foi dada. Então, Paulo era alguém que servia ao Senhor pela graça que lhe foi dada. O que é graça, irmãos? Amém. Graça é Deus sendo dado para nós de maneira gratuita. Você precisa pagar alguma coisa? Nem tem como pagar. Certo? Tudo que Deus deu para nós é graça. A salvação é graça. O Espírito é graça. Tudo, né? Então, quando nós recebemos a vida de Deus em nós, nós recebemos todas as riquezas de Deus. Tudo que Deus é, tudo que Deus tem, está no nosso espírito. Certo? E quando nós desfrutamos dessas riquezas de Deus, nós recebemos graça de Deus. As riquezas de Deus, a rigor, não são separadas de Deus. Certo? Eu vou dar uma riqueza para você. Não, quando ele dá a riqueza, é Deus mesmo se dando para nós. Você aprendeu a perdoar. Aprendeu com quem? Aprendi com Deus a perdoar. Esse perdão é o próprio Deus perdoando em você. Amém. Aprendi a amar os irmãos. O amor é Deus amando em você. Percebe? Isso é graça. Então, Paulo que fala, pela graça que me foi dada. Tudo aquilo que nós recebemos é
a graça de Deus. Agora, Paulo, ele tinha uma experiência que nós precisamos imitar. 1 Coríntios 15, 15:17. versículo 10. Olha o que fala aqui. 1 Coríntios 15, 10, fala o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, a graça de Deus foi dada a Paulo, daí ele falou assim: eu sou o que sou apóstolo, sou ministro, falo a palavra de Deus, porque por causa da graça de Deus. A graça que o Senhor me deu, que Ele me concedeu, não se tornou vã. Irmãos, vamos prestar atenção. A graça Deus deu para todos nós. Amém. E o que significa que não se tornou vã? Eu aproveitei. Paulo falou assim: eu estou usando, eu estou aproveitando essa graça. Eu não estou desprezando, eu estou recebendo e aplicando. Do modo que eu recebo a graça, eu também sirvo os irmãos, eu também distribuo a graça de Deus. Por isso que ele fala: trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Então, todos nós, quando cremos no Senhor, nós recebemos dons, habilidades espirituais. Se deixar quietinho ali, vai ficar ali sem manifestação, tá certo? Vai ficar adormecida. Mas se você usar essa graça, ela vai produzir mais graça, vai produzir frutos para o Senhor, entendeu? E você mesmo vai crescer na vida de Deus. Por isso, Paulo está falando: pela graça que me foi dada. Voltando para o capítulo 12, versículo 3. Ó Senhor Jesus, digo a cada um dentre vós que não pensem de si mesmo além do que convém. Tem gente que se acha. Não é assim? Fulano se acha. Como é que fala lá? É o último... A última bolacha do pacote. Fulano se acha a última bolacha do pacote. Ou o último amendoim do saquinho. Que ele se acha superior, ele se acha mais importante. E esse veneninho está dentro de cada um de nós. Se a gente deixar crescer, vai ser um monstro. E é ou não é? Você vê pessoas que são monstros, porque se ensoberbeceu, se acha o máximo. E ainda há um estímulo hoje em dia: não, você tem que ter autoestima lá em cima. Então, você não dá importância para os outros, você se torna egoísta. Agora, nós estamos falando do quê? De vida de corpo. Como que dá para viver a vida do corpo se cada um se acha mais elevado do que o outro? Dá para viver? Não. É o contrário, irmãos. No corpo de Cristo, a gente tem que renovar nossa mente. Vamos ler alguns versículos para ver como que é um pensamento adequado. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5. Versículos 5 e 6. 1
1 Pedro 5, 5 e 6. Página 1609. Capítulo 5. 5, 5. É que eu falei, é 1 Pedro 5, 5. Vamos lá. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Amém? Então aqui começa falando para os jovens, porque o jovem, é fácil do jovem pensar que ele é melhor do que seus pais. Não é assim? Acho que muitos de nós já fomos jovens aqui. Todos nós já fomos jovens. Continuamos sendo. E às vezes a gente achava que era melhor. Meu pai já não entende mais nada, meu pai não sabe mais nada. Só que quando a gente cresce um pouco, Gabriel, sabe o que acontece? A gente cai a ficha. E a gente fala assim, meu pai que sabia das coisas. Eu achava que sabia, mas não, meu pai sabia das coisas mesmo. Tudo que ele falava... Sabe, os pais às vezes falam uma coisa e você acha, não, isso era no tempo dele. Lá. Mas hoje não, hoje é diferente. Tal. Não, vai nessa sua força. E aí o que acontece? Você bate a cara na parede. E aí você fala, meu pai sabe das coisas. Então, por isso que fala para os jovens aqui, sede submissos aos que são mais velhos. A Bíblia traz essa condição de que os mais velhos devem liderar as coisas. Então, no Antigo Testamento tinha lá os anciãos. No Novo Testamento fala dos presbíteros, certo? Os jovens não é que são descartados, não é isso. Mas os jovens devem aprender, devem se submeter aos mais velhos e ganhando experiência. Amém? Mas aí fala assim, no trato, também no trato de uns com os outros, aqui já ultrapassa a questão de ser jovem ou mais velho, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus, ele resiste aos soberbos, mas aos humildes, ele dá a sua graça. Amém? Deus dá graça aos humildes. Ah, você é bom, você já sabe? Então, se vira aí. Ah, não, você é humilde, está precisando? Então, vou dar graça para você. Amém? Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 3. Isso é muito importante, irmãos, para a nossa vida de corpo, de vida da igreja. Filipenses capítulo 2, versículo 3, página 1550. Olha o que fala aqui. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, tem gente que olha assim e não tem ninguém superior a mim aqui. Tudo inferior. Não estou vendo ninguém à minha altura. Mas aqui é o contrário. Você e uma pessoa considera o outro superior a você. Amém? Isso é algo diferente, né, desse veneninho que está dentro de nós, que fala diferente, não fala? Esse veneninho. Romanos capítulo 12, vamos usar o versículo 10 aqui mesmo, desse mesmo capítulo, né? Eu gosto desse termo aqui que fala aqui também. 12:10 fala assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Olha aqui agora. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Dá honra aos outros. Então, quem é maior aqui? Não sei, eu sou menor. Esse é o pensamento. Amém? Amém? Bom, vamos ler o 16 também, versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros,
Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ai, ai, ai. E eu que acho o melhor de todos. Não é assim que a gente pensa? Eu que sou mais sábio. Ninguém entende nada aqui. Senhor Jesus. Então, voltando para o versículo 3, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, com equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você recebeu a fé. Agora, essa medida é o quanto você desfruta do Senhor. Então, você deve ter essa medida de fé dentro de você. Deus deu para cada um de nós. Então, Deus deu para cada um de nós. Cada um de nós tem uma medida. Tá bom? Aleluia. Ó Senhor Jesus. Versículo 4. E aqui começa a falar bem explicitamente do corpo, né? Vamos ler juntos? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então veja, devemos perceber que estamos num corpo. Fazemos parte do corpo. A igreja é comparada ao corpo. Que corpo? É o corpo de Cristo. Só para a gente confirmar aqui, Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Eu vou ler. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Então, essa frase. O deu à igreja, a qual é o seu corpo. Que é a igreja? O corpo de Cristo. Então, vamos lá. Nós estamos num corpo. E essa visão do corpo, por si só, vamos falar assim, nós entendermos que estamos no corpo, deve eliminar nosso individualismo. Não somos cristãos isolados. Estamos num corpo. Fazemos parte de um corpo. Amém? O corpo tem muitos membros. Certo? Não é só você, não. O corpo tem muitos membros. E cada membro, como fala aqui, tem a sua função. Nem todos os membros têm a mesma função, mas cada membro tem a sua função. No seu corpo, os membros respeitam a função dos outros? Sim. Claro. Eu vou espirrar agora, o nariz vai espirrar. A orelha fala, não, deixa que eu respiro. Deixa que eu espirro. É assim que funciona? Não, quero tomar o lugar do nariz. Não funciona assim. O corpo, cada membro tem a sua função. Então, aí a gente tem que respeitar a função de cada irmão. E isso faz com que o corpo funcione. Função é para funcionar. Função é um serviço, função é uma atividade. Nosso corpo tem atividade ou não? Se não tiver, está morto. Certo? O corpo de Cristo não está morto. O corpo de Cristo tem atividade. O corpo de Cristo, que é a igreja, tem cada membro a sua função. Não é belo isso? Aleluia. Ó Senhor Jesus. Ah, mas ninguém faz o que eu faço. Não é assim, irmãos. Irmãos, olha, quando a gente coopera, se coordena com os irmãos em alguma atividade, em algum serviço, a gente vê como é belo o serviço no corpo de Cristo. Uma reunião da igreja, ela deve expressar isso. Porque a reunião da igreja, irmão, não é
só alguém que dirige a reunião. A reunião é de todos os membros. A participação deve ser de todos. O que acontece às vezes é que alguns se retraem, alguns se intimidam, nem cantar canta direito, nem invocar não invoca, nem compartilhar quer compartilhar, tem oportunidade, mas não. Então, não é por falta de oportunidade, mas você e eu todos podemos funcionar. Ó Senhor Jesus, vamos lá. Eu vou tentar chegar no versículo 8, tá bom? Vocês aguentam ou não? Então vamos lá. Então, versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu gosto tanto dessa expressão, porque poderia falar, e membros do corpo de Cristo. Aí parece que jogou no genérico, né? Mas quando fala membros uns dos outros, é aqui, ó. É aqui, é lado a lado. Somos membros uns dos outros. É o que está do meu lado, é o irmão que eu vejo. É o corpo, como se fosse uma coisa abstrata assim e tal. Mas é o corpo que está aqui, ó. Somos membros uns dos outros. Essa é a nossa realidade, irmãos. Amém? Aleluia. Quantos corpos Cristo tem? Um só. Efésios 4 fala assim, há somente um corpo. Então, não adianta você falar assim, esse corpo aqui eu não gostei. Eu vou para outro corpo. Não tem. Se você é cristão, só tem um corpo. É o corpo de Cristo. Querendo, né? Vamos lá então, versículo 6. Vamos passar um pouquinho para frente. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, aqui, os dons são dados pela graça. Quando você recebe a graça, quando você recebe a salvação, quando recebe a vida de Deus, você recebe dons, você recebe funções, tá certo? E aqui passa a falar de algumas habilidades, de alguns dons. Então, fala assim, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, agora nós entramos na questão dos dons, das funções. Então, tem uns que têm profecia? Amém. Se tem profecia, seja segundo a proporção da fé. Irmãos, eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar truncado. E tem mais coisa que eu queria falar, que senão eu vou correr e não vou falar mais coisas. Pode ser, irmãos? Vamos parar aqui, então? Vamos ler juntos, então, o versículo 4 e 5 para encerrarmos. Vamos ler juntos? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amém. Essa é a vida prática do corpo. Aleluia.